Primeiro jogo de Léo Jardim no Flamengo foi marcado pelo título conquistado nos pênaltis. Mas como foi o Flamengo nos 90 minutos? Quais foram as mudanças e quais problemas o Flamengo apresentou? Hoje eu vou mostrar isso tudo pra vocês. Fala galera, tudo bem? Vini Valência aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, pessoal, eu queria trazer tudo do que foi o Fla-Flu no aspecto tático. Hoje a gente vai adentrar sobre o primeiro jogo do Léo Jardim e mostrar pontos que foram similares em outros trabalhos e o que ele mudou para encaixar com o clube do Flamengo. Primeiro de tudo, eu tenho que falar para vocês que eu fiz um vídeo já mostrando qual é a ideia de jogo do Léo Jardim. E esse vídeo vai ser uma continuação. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui um card para você conseguir acompanhar. Muito do que a gente vai estar falando aqui, a gente já comentou em outro vídeo e pode servir de base. Para começar, a gente vai adentrar na saída de bola, que é o grande ponto do jogo. O Fla-Flu foi muito condicionado por times que ainda não conseguiam agressivar tanto. E na saída de bola a gente já viu uma mudança muito grande para o que era o jogo do Filipe Luís e agora o que vai ser o jogo do Léo Jardim. 6 jogadores são muito principais quando a gente pega a ideia do Léo Jardim. Tanto os zagueiros quanto os volantes e também os laterais fazem a saída de bola. E o que a gente viu foi um misto de algumas variações, mas que a ideia se mantém a mesma. O jogo do Léo Jardim busca progredir por fora, e isso foi o que o time buscou. Contra a pressão do Fluminense, eles utilizaram muito os laterais mais projetados, seja o Varela pela direita ou o Alexandro pela esquerda. E a ideia era bem simples, fazer com que esses jogadores conseguissem passar do meio campo com bola. Então, aí já tem uma mudança muito clara para o que o Filipe Luís queria. O Filipe Luís muitas vezes construía de uma forma que gerasse os espaços por dentro, principalmente para acelerar. Agora a gente vê o Léo Jardim mudando um pouco isso. A ideia principal é o jogo por fora. E a estrutura, ela sofre uma pequena mudança, mas muito por conta do lado. Não vai variar tanto durante os jogos. O que a gente tem visto é que um dos volantes vai entrar ao lado do zagueiro, ou seja, entre o zagueiro e o lateral, e vai fazer com que o outro volante ocupe uma posição central. No início do jogo, a gente viu muito mais o Jorginho caindo pela esquerda, entre o Léo Pereira e o Alexandro, fazendo com que o Pulgar fosse o cara ali da frente. No decorrer da partida, a gente viu isso mudar um pouco. Principalmente depois do minuto 20, o Pulgar ele acabou caindo mais pelo lado direito, entre o Varela e o Léo Ortiz, e gerando espaço para o Jorginho por dentro. Essa saída de 3+1 gerava muito espaço para os laterais subirem, espetando eles e fazendo com que a posição do meio de campo fique ocupada, além de gerar vantagem na saída de bola. O Flamengo conseguiu gerar muita vantagem porque, principalmente no quesito numérico, tinha superioridade. A gente viu que 3 jogadores do Fluminense subiam a todos os momentos. John Kennedy, Canóbio e Acosta eram os jogadores que mais subiam, enquanto o Serna, pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, ele ficava muito responsável pelas subidas do Varela também. Então, encontrando dificuldade. Se em alguns momentos ele saltava, o Varela tinha vantagem, principalmente na bola longa. Se não saltava, a vantagem estava entre os zagueiros e os volantes. Isso gerou muita vantagem para o Flamengo ao longo da partida e possibilidade de avançar. Avançando um pouco mais na partida, a gente viu uma variação que principalmente no segundo tempo existiu, onde os volantes eles não caíam muito para os lados, mas eles ficavam alinhados. Os zagueiros abriam e geravam uma estrutura que é muito parecida com o que o Filipe Luís utilizava. Isso eu achei bem bacana por reutilizar algo que o Flamengo já fazia. Agora passando um pouco mais para a ideia de cada posição. Os volantes eles ganharam ainda mais protagonismo, porque eles precisam ser muito dinâmicos nessa medida de abrir entre o zagueiro ou lateral ou permanecer no meio, de acordo com o que o jogo pede. E isso traz uma dinâmica muito interessante, principalmente no primeiro tempo, o Jorginho e o Pulgar foram muito intensos para fazer essa corrida e estar no ponto certo para receber o passe. Agora, quando a gente olha para os zagueiros, é muito importante a gente entender que a responsabilidade deles tem diminuído na construção. Se a gente compara os dois clássicos Fla-Flu entre esse jogo da final e o jogo da fase de grupos, a gente vê uma diminuição muito grande no número de passes, principalmente passes progressivos. Naquele jogo, o Vitão ainda tinha sido titular. Nesse aqui, a gente viu a dupla dos dois Léos. E é muito importante a gente ver a diferenciação no número de passes. E, de novo, muito mais importante, os passes progressivos. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Por vezes o YouTube pode te recomendar esse vídeo, mas não é garantia que ele te recomende outro desse canal. Então é muito importante você se inscrever para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. É isso, vamos voltar para o vídeo. Então, a ideia principal é tirar o protagonismo dos zagueiros na construção
e dar mais para os laterais e para os volantes. E o que a gente viu é que eles conseguiram aproveitar principalmente as mudanças de corredor. A gente viu muitas situações onde o Pulgar ele conseguia cair pela direita, conduzir e achar passes diagonais. Esses passes normalmente direcionados ao Pedro, que conseguia baixar e ser uma linha de passe. Essa é uma jogada que, principalmente pelos jogadores do lado direito do Flamengo, podem funcionar. Entendendo que o Pedro baixando pode gerar um espaço, os jogadores podem infiltrar e, nesse momento, ser uma jogada de tirar um zagueiro e deixar esse cara que infiltra cara a cara com o goleiro. Não funcionou tão bem na partida porque principalmente o James foi espetacular na parte defensiva. O cara que ganhou a maioria dos duelos, ele teve 7 ao total e venceu 8. Então, contra outras defesas, esse pode ser um caminho interessante, mas para esse jogo esbarrou na técnica do adversário. Outro ponto muito interessante que a gente tinha comentado é sobre a necessidade da transição. E um ponto que eu vi, eu achei bem interessante, que na transição o Flamengo conseguiu já encaixar esses passes para frente. Quando recuperava principalmente por dentro, o time tentou ser vertical e conseguia alcançar o primeiro passe. Por muitas vezes não conseguiu fluir também, porque o Fluminense conseguiu encaixar a marcação, teve muita dinâmica para conseguir proteger essa aceleração no primeiro momento, mas tem uma ideia interessante. Uma dúvida que muita gente tinha era sobre como o Pedro iria se comportar diante desse comportamento. Eu já adianto, Pedro não vai ser um jogador para fazer o facão. O que a gente viu foi o Pedro baixando para ser a opção do passe, enquanto outro jogador atacava. Então o que a gente pode ver? Por muitas vezes o Pedro e um ponta vai baixar, enquanto o outro ponta vai atacar o espaço. Isso aí pode ser interessante pela característica e pela força dos jogadores do Flamengo. Ainda não é um ponto que a gente viu com muita clareza, mas os sinais indicam que vai ser um pouco diferente do que ele fazia no Cruzeiro, que muita gente, principalmente no vídeo que eu fiz na semana passada, estava em dúvida. Um ponto que eu achei bem interessante e que para mim foi o que mais me chamou a atenção de uma forma positiva foi como o Flamengo conseguiu reagir em algumas situações de pós-perda. A gente viu cenário em que principalmente os jogadores que ficam atrás da linha da bola, sejam volantes ou zagueiros, eles conseguiram encaixar muito bem no momento de perda de posse. Então o Flamengo perdia a posse, em alguns lances a gente viu o Léo Ortiz já sendo muito útil nessa pressão pós-perda, encaixando no adversário que ia receber a bola mais pra frente. Em outros lances a gente também viu os volantes, tanto o Jorginho quanto o Pulgar fizeram esse papel muito bem. Então, esse momento de transição defensiva, ou seja, o momento que o Flamengo perde posse e precisa se reestruturar rápido, foi um ponto muito bem executado. E para mim, era um dos pontos que mais o Felipe Luiz acertava. A transição defensiva do Flamengo, principalmente em 2025, era a melhor do Brasil disparada. Então, é um ponto em que a gente vai ver uma mudança muito grande. As referências passam a ser um pouco mais individuais. Com o Felipe, a gente tinha algumas referências por zona. E dentro disso, o Flamengo vai mudar, mas que nesse jogo foi muito bem. Agora, existiram 2 pontos em que eu quero destacar que o Flamengo teve dificuldade. O primeiro, ele fala sobre um ponto que eu já trouxe no outro vídeo. Foram os encaixes de área. Muitas situações em que o Fluminense, precisando do resultado, colocou muita gente dentro da área e o Flamengo não teve tanta clareza para se posicionar. Fora isso, também existiu algumas situações em que o Flamengo até venceu o duelo, mas teve dificuldade em tirar ela da área. Isso aí é um ponto muito alarmante em vários dos trabalhos do Léo Jardim. Para ser sincero, foi o ponto que eu bati mais na tecla como um ponto de perigo. E nesse jogo, o Flamengo não foi bem nisso. Apesar de ser uma partida bem sólida no geral, nesse ponto aí eu achei que ficou devendo. E é algo que, pela recorrência disso nos trabalhos do Léo Jardim, o Flamengo precisa ter muita atenção. E o outro ponto é um ponto até mais novo nos trabalhos do Jardim, que vai falar sobre o meio-campo. Em algumas situações, a gente viu a linha defensiva desconexa dos jogadores de meio-campo no sentido de pressão. Por muitas vezes, um volante ficava e o outro ia saltar, e por isso gerava um espaço muito grande. A gente viu até que nos momentos de saída de bola do Fluminense, existia um ponto bem interessante, onde o Jorginho ele subia um pouco mais e ficava atrás dos atacantes. Então, o que que isso significa? Ao tirar um volante, você deixa o outro muito só. E principalmente os jogadores de fora, eles têm que estar bem compactos para proteger esse espaço. Eu lembro que o Flamengo do Felipe Luiz, ele se baseava muito no que o Atlético de Bilbao fazia. E era um time que tinha uma estrutura bem parecida de pressão e que fazia muito bem. Mas alguns jogos em que eu vi do Bilbao, eles sofreram bastante. O que a gente viu aqui foi um pouco disso. Quando o Flamengo ia pressionar, tinha uma ideia muito boa, mas quando não conseguia ganhar lá na frente, tinha problemas aqui, principalmente no entrelinhas. Jogadores como o Lúcio Acosta
e o Martinelli conseguiram explorar um pouco isso. Não foi um ponto em que gerou tanto perigo assim, mas contra outras equipes pode acabar sofrendo. Então, já é um ponto para ter um pouco de atenção e é um ponto que com certeza o Léo Jardim vai ajustar dentro dessa equipe. E você, o que achou? Apesar do título, o desempenho te convenceu ou ainda é muito cedo para apontar algo? Conta aqui nos comentários que eu leio todos eles. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscrever se ainda não é inscrito. O YouTube pode te mostrar esse vídeo, mas talvez os outros acabem não chegando. Então é muito importante você se inscrever. Fiquem com Deus e até a próxima.